Caríssimo diácono João Vitor, meus irmãos e minhas irmãs, hoje a Santa Mãe Igreja nos coloca para olharmos a figura da bem-aventurada Virgem Mãe de Deus, Mãe do silêncio, Mãe do descanso, Mãe da paciência. E ao olharmos a situação de um mundo tão agitado como esse que nós vivemos nesse momento da história, nós vemos como é importante termos a bem-aventurada Virgem Senhora, Mãe de Deus e nossa, como exemplo a ser seguido, a ser imitado. Quando a Mãe Igreja nos coloca, a Mãe do céu e da terra, para ser meditada, estudada, refletida aos sábados, a Igreja nos diz assim: entrem na escola da bem-aventurada Virgem Maria, que é modelo de fé, que é modelo de oração, que é modelo de esperança para todos nós cristãos. Ao nos depararmos com o texto santo do Evangelho segundo Lucas, nós vemos essa cena histórica que o Evangelho hoje nos coloca, onde nosso Senhor, num dia de sábado, ele vai comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Vejam bem, Jesus que vai comer, que vai cear na casa de um dos chefes dos fariseus. É importante a gente quebrar o preconceito que se desenvolveu entre os cristãos, que nosso Senhor vivia se degladiando, que nosso Senhor vivia com a ojeriza do povo judeu, do povo fariseu. Não é verdade. Os fariseus tinham a simpatia de Jesus Cristo, e nosso Senhor queria sempre corrigi-los, queria sempre que eles tendessem mais à perfeição, e ele sabia que eles eram observantes da lei, mas tanto a lei observaram que se desviaram do caminho, tanto a lei observaram que saíram do caminho e fecharam e endureceram o coração. Só que vejam bem, nosso Senhor, ele vai lá jantar com eles, e ele começou a observar como os convidados escolhiam ali os primeiros lugares. Observem que essa tendência de querer ser importante, de querer chamar a atenção, de sobrepor os outros, não é algo novo, mas é algo que vem desde os tempos de antanho, desde antigamente. O homem assim se comportava. Nosso Senhor conta uma parábola, ensinando, mostrando como devem se comportar, e termina com uma das máximas mais conhecidas da sua doutrina: quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Vejam que oportuno esse texto num dia de sábado. Ao olharmos a figura da bem-aventurada Virgem Maria, nós vemos que Maria se aniquilou, se humilhou totalmente diante de Deus, se portou, se colocou como a Senhora da humildade. Mas, finalmente, Padre, em que consiste a humildade? A humildade consiste simplesmente em entender que o homem é um nada e que Deus é tudo. É simplesmente o homem compreender
que o homem deve se esvaziar de si para se preencher de Deus. E não existe outra missão espiritual na Igreja de Jesus Cristo, senão instigar as pessoas a se esvaziarem de si, para se completarem, se preencherem de Deus. E quando a Igreja coloca Nossa Senhora, não como uma figura, uma personagem importante do cristianismo, da história da Igreja, mas a Igreja, ao colocar e fazer de Maria uma instituição, a Igreja nos diz: Maria é o modelo depois de Jesus Cristo. Modelo de fé, modelo de oração, modelo de esperança, modelo de humildade, modelo de caridade. Mas por que, Padre, tudo isso? Porque Maria, depois dele, foi a figura que viveu perfeitamente o esvaziar-se de si e o se preencher totalmente de Deus. Só que tem um detalhe: Maria não só se esvaziou de si e se completou de Deus, se preencheu de Deus, mas Maria transbordou de Deus. E por isso, o culto dedicado à bem-aventurada Virgem Maria, o culto na igreja devotado à bem-aventurada Virgem Maria, é o culto de hiperdulia, ou seja, o culto de altíssima devoção, de altíssima veneração. E é aqui que muitas pessoas não entendem, quando nos acusam de idolatrarmos a bem-aventurada Virgem Maria. Só que existe uma grande diferença dentro da igreja entre o culto de latria e o culto de idolia. O culto de latria é devotado totalmente a Deus. O culto de idolia é o culto devotado aos sinais de Deus nas pessoas. Só que o culto à bem-aventurada Virgem Maria não é o culto de latria e não é o culto de idolia, é o culto de hiperdulia, ou seja, um culto muito maior de devoção que nós temos aos anjos. Depois de Deus, Maria. Depois de Maria, os outros santos todos. E para nós cristãos é tão interessante porque a bem-aventurada Virgem Maria, ela é verdadeiramente essa escola. Maria traduz em sua vida, de uma forma perfeita e plena, esse ser totalmente de Deus, se abandonar em Deus e viver segundo os desígnios de Deus. Vejam as próprias palavras da bem-aventurada Virgem, quando recebe do Senhor o bom Deus a visita do anjo: faça-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, eu não quero ter voz própria, eu não quero escolha, a minha escolha é ser tua, Senhor. Faz de mim o que tu quiseres. E é aqui, meus irmãos, que nós temos que compreender que ao nos abandonarmos em Deus, como Maria assim fez, a igreja nos convida, nos exorta a caminharmos e a trilharmos esse mesmo caminho que ela fez e alcançarmos a salvação. Ao imitar as virtudes marianas, nós nos comportamos como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. E é interessante porque quem com Maria viveu de perto se santificou pela serenidade, pelo descansar em Deus. São Cipriano de Cartago, ao escrever poucas palavras a respeito da bem-aventurada Virgem Maria, São Cipriano diz assim: Maria é a Virgem do descanso, não porque vivia de um modo descansado,
mas porque confiava tanto em Deus, que conseguia repousar, que conseguia descansar, em meio a tantas dificuldades que contemplava na vida do seu filho. Nunca perdeu a serenidade, nunca perdeu a paz, porque estava totalmente abandonada em Deus. E não poderia, de modo algum, ser decepcionada aquela que para Deus era tudo. Meus irmãos e minhas irmãs, a humilhação que o Evangelho hoje nos coloca aqui, não é se humilhar para ser menor que os outros, se diminuir, se destratar, porque muitas vezes quando a gente vê essa palavra humilhação, a acepção que entra em nós, o sentido primeiro, sempre é esse, mas não tem nada a ver na Sagrada Escritura. A humilhação na Sagrada Escritura é o homem se esvaziar de si e se preencher totalmente em Deus. É o homem se esvaziando de si, seguindo o exemplo da bem-aventurada Virgem Maria, ser para o mundo essa seta, ser para o mundo esse exemplo que toca o coração dos outros homens para levá-los a Deus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, vamos pedir ao Senhor, o bom Deus, que nos faça todos os dias crescermos na devoção à bem-aventurada Virgem Maria, crescermos na devoção à bem-aventurada Virgem, para que assim nós possamos juntos alcançar o céu. Assim como a igreja devota esse culto especialíssimo à bem-aventurada Virgem Maria, a igreja olha com muito amor, com muito carinho, aqueles que dignamente e verdadeiramente seguem os passos de Jesus, pisando no caminho trilhado pela bem-aventurada Virgem Maria, a primeira cristã, Mãe de Deus, Senhora Nossa, e também chamado pelo Santo Padre, o Papa Paulo VI, como Mãe da Igreja. Que Deus nosso Senhor assim nos ajude, nos ilumine, para que, levando uma vida santa aqui na terra, apesar das nossas pequenas infidelidades do dia a dia, possamos juntos alcançar o céu. Vamos ficar de pé.